Alô, amigos, graça e paz a vocês todos. Gratidão, porque nós em Cristo somos mais que vencedores, né? E Ele nos conduz sempre em triunfo. Bom, a nossa pregação não é contra as pessoas, não é contra os amigos, não é contra os parentes, tá? A nossa pregação, queridos irmãos e amigos, é contra o evangelho que é pregado fora do evangelho de Cristo, que não é o da graça, entendeu? Então, o que nós fazemos, a nossa luta não é contra as pessoas, os pastores, as pastoras. A nossa luta é contra o sistema que envolve tudo isso por trás, que está fora do evangelho, tá? E que tem muitos que estão cegos sem saber essa verdade. Olha, uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, a nossa pregação é assim. Para entender a graça, você tem que ter a revelação do Espírito Santo. Se você não tiver a revelação do Espírito da graça em você, você não consegue entender o Evangelho da graça. Tá, irmãos? Agora eu vou dizer o porquê que você não entende. É Deus que sabe. Eu falo porque é o seguinte, se eu tive a revelação do Espírito da graça aqui, eu entendi, e por que outra pessoa não entendeu? Ela não teve a revelação ainda do Espírito Santo sobre o Evangelho da graça. Então, por isso que existe muita divergência e muitos que não entendem sobre essa verdade. Aí você abre a Bíblia, está aqui, você pode ler. Outra coisa, irmãos, quem não tem a revelação, ela pode ler a Bíblia, você pode mostrar aqui que ela não consegue crer, tá? Porque, biblicamente, tem os escolhidos do Senhor e tem os filhos da perdição. Tem aqueles que vão entender e vai aceitar e vai viver esse evangelho e vai crer, vai ler e vai falar, eu creio. E muitos vão ler aqui, ó, mesmo sendo estudado, tá? Mesmo sendo teólogo, pastor, pastora, tudo. A pessoa vai ler, mas ela não vai entender. Ela não vai conseguir entender. Ela não vai receber dentro de você porque ela não entende. Agora eu vou dizer uma coisa, a pessoa não tem culpa de não entender. Aí é algo de Deus. Irmãos, Deus é dono da verdade, Deus é dono do bem e do mal, tá? Deus faz o que Ele bem entende. Eu vou ler em Isaías, aqui um versículo rápido aqui, ó. Isaías 46, 19. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então Deus faz a vontade dele, tá? Se a pessoa não consegue crer, aí esse assunto é com Deus. Aquele que tem revelação da graça, irmãos, ele consegue ler sobre a predestinação e ele aceita. Quando fala sobre a predestinação, ele crê e recebe aquilo, porque ele teve a revelação do Espírito Santo. Aqueles que não tiveram, ele lê a Bíblia aqui para você, ele lê ali, ó, ele pode ler, pela graça sois salvos mediante a fé, mas ele não entende como está escrito.
Pela fé ele não crê. Mas ele não tem culpa, é porque ele não teve a revelação ainda. Então muitos, eu vou dizer para vocês, muitos que saíram do sistema estão pregando, e tem muitos lá dentro que vai ficar lá o resto da vida e não vai entender a graça de jeito nenhum. E você sabia que tem muitas pessoas lá dentro que vai chegar o momento e a hora de Deus para essa pessoa, ela vai ter a revelação do entendimento e vai sair. E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que você tem a revelação da graça, você sai do sistema. Porque você crê apenas na obra de Cristo na cruz. E você crê que você é predestinado, que Cristo escolheu você antes de você nascer, tá? Antes de você existir, Deus já sabia, Deus já tinha um plano. No meu caso, antes de eu existir, Ele sabia que eu ia estar pregando esse evangelho. Entenderam? Então, irmãos, para entender o evangelho da graça é revelação. E quando você entende o evangelho da graça, você sai do sistema. Você não crê mais nas coisas físicas. Você não crê em milagres físicos mais. Você vive o Espírito. Você vive o Espírito de Cristo em você. Você não vive mais coisas palpáveis, milagres, mão na cabeça, óleo ungido. Sabe, essas coisas você larga tudo. Porque quando você tem a revelação, acabou aqui. Amém? Então fica bem explicado a todos. Graça e paz. Alô, amigos.